Vocês estão enxergando minha tela aí? Sim, Sérgio. Ok. Bom, nós vamos falar aí um pouquinho de depósitos de materiais hoje, tá, pessoal? Como, na realidade, a gênese... Minerais, né? Minerais, desculpa. A gênese desses depósitos, né? Como eles se formam ou como foram formados há bilhões de anos atrás, né? Então vamos lá. A gente viu aí da nossa situação problema, né? Que nós relatamos aí conceitos importantes que a gente precisa considerar na implantação da nossa mina lá, tá? Como, por exemplo, o nosso fator de concentração, né? Então, a gente tem minério, ganga, e recordando esse pedacinho. Bom, agora nessa fase aí, você ficou encarregado de apresentar um modelo geológico que gerou a concentração de ouro. Sobre isso, para que você consiga desenvolver da melhor forma esse modelo, ele é necessário que alguns pontos sejam abordados aí. Então, qual a provável natureza geológica, se é magmática, hidrotermal, sedimentar, do depósito de ouro, e quais são os subtipos baseados na sua afinidade geoquímica. Qual região do Professor, depósito? Oi? não sei se é só para mim, mas a sua voz está saindo meio distorcida, eu não estou Tálica? entendendo. Será que é só para mim? E aí? Pessoal, se manifestem aí para todo mundo. O meu caiu aqui, professor. O que o senhor perguntou? Aqui tá normal. Tá normal. Aqui tá normal Se também, vocês professor. estão me ouvindo normal? Eu sim. Ok. Então, isso acho que é aí. Toca o barco, professor. Peraí que acho que entrou alguém aqui. Melhorou ou não, Geis? Parece que sim, mas vai falando que eu acompanho, tô acompanhando a leitura aqui, aí eu Tá. assimilo. A sua voz está cortando um pouco também. Talvez seja sua internet que esteja um pouco falha. Então, a gente vai perguntar afinidade geoquímica, qual região do depósito concentra o maior teor de ouro e se existe uma característica que indique aí a ausência de minério ou uma zona estéril aí nessa nossa jornada, nesse nosso mapa, né? Bom, então vamos lá. Então, o que nós vamos abordar e quais modelos genéricos baseados no ambiente geológico de formação? Nós vamos abordar alguns depósitos gerados em ambientes magmáticos magmáticos e vulcânicos exalativos, os hidrotermais, sedimentares e supergênicos, tá? Quando a gente fala de depósitos, se vocês procurarem lá depósitos de minérios, vocês vão ver que tem diversas métodos diferentes de se falar sobre depósito. Além desses tipos que a gente está falando aqui, tem vários outros tipos que existem de depósitos minérios e formação desses depósitos, tá? São imensas as quantidades aí que eles falam de formações de depósitos. Mas esses são praticamente os principais, então nós vamos falar deles, tá? Então vamos lá. Em ambiente magmático e vulcano exalativo. Bom, de cara, o que a gente consegue tirar dessa situação aqui, gente? Só de ver o título. Magmáticos e vulcanos exalativos. Alguém?
ambientes magmáticos, que eles são formados ou resfriados abaixo da crosta, né, gente? Que a gente sempre fala. Então, o ambiente magmático, ele está dentro da crosta. Então, é um resfriamento mais lento, né? E os vulcanos exalativos são aqueles que expelem pelos magmas, né? Pela lava lá para fora do nosso vulcão lá, né? Da nossa área de vulcões lá. Então ele é expelido para fora, que são os vulcanos exalativos. Bom, os depósitos minerais que eles são formados em ambientes magmáticos, como a gente falou, eles são relacionados a sistemas endógenos, né? Que é endógeno? É dentro, né? Então é dentro das câmeras magmáticas, abaixo da crosta terrestre. Então eles são feitos lá. Nessa situação, um segundo, gente. Quando eu dou essa paradinha aí, gente, eu não sumi. É que às vezes alguém tá entrando na aula, tá? Então, nessa situação, quando ele é gerado por um magma aí, ele tem uma fusão aí parcial no manto, né, abaixo da crosta ou na astenosfera, que vai permitir uma composição primária e específica, tá? Então, esse mineral aí vai estar formando dentro de uma câmara magmática e ele pode envolver ações aí de fluidos, ele pode não envolver ações de fluidos magmáticos, tá? Às vezes ele pode formar fora de fluidos magmáticos e separado dessas formando em câmaras, ou seja, ele vai se resfriar sozinho lá. E isso vai ter diferença de temperatura, cristalização no mineral, densidade e tudo mais, fazendo com tipos diferentes. Outra coisa que tem relacionado aí é que a gente tem alguns tipos de magmas, tá? Então, os magmas não são todos iguais. Nós já vimos aí, quando a gente estudou as rochas magmáticas lá, que tem vários tipos de magmas que formam rochas e minérios diferentes, né? Então, fora todas as condições que eles vão fazer, a gente ainda tem magmas aí kimberlíticos, carbonatíticos e os laproíticos, tá? Que vão dar outra formação aí, tá? E graças a esses tipos de diferentes aí de magma vão dar depósitos diferentes, ou seja, a hora que for mineralizar, a hora que começar a se formar os minerais, que ele resfriar, depois de toda a ação da pressão, temperatura, eles vão dar tipos de depósitos diferentes. Bom, quando o magma, agora falando de alguns tipos de magma e o que eles podem gerar, tá? Então, quando um magma, ele envolve aí uma geração de rochas básicas ou máficas, que a gente fala, e ultrabásicas ou ultramáficas, que vai formar o basalto e o peridotito, a gente pode ter ocorrências de depósitos de cromita, tá? Que é do metal do grupo de platina, níquel e... Então, nessas formações aqui de rochas básicas e básicas e ultrabásicas, que é a formação do basalto aí, a gente pode achar grande ocorrência aí da cromita, níquel e cobalto e platina, tá? Agora, quando a gente tem uma associação com um magma que ele é de natureza alcalina, que a rocha pode ser um traquito, é comum a existência de depósitos de elementos de terras raras. O que é depósito de terras raras?
é os depósitos lá de zircônio e urânio, tá? Que é os radioativos, tá? E nos magmas de natureza carbonática, ou os carbonatitos, ocorrem depósitos de fosfato, nióbio e barita, tá? E nos granitóides aparecem depósitos de estanhos. Então, cada tipo de magma vai formar depósitos diferentes. Ok, pessoal? Ok até agora? Ok, professor. Ok. Ok. Então, vamos lá. Outra situação, em outros casos que tem agora, são os nossos vulcanos exalativos, tá? Então, o que pode acontecer? Quando o magma tem uma quantidade de enxofre e outros elementos voláteis aí, ele vai ocorrer essa exalação de fluidos magmáticas em algumas zonas fraturadas, tá? Lembrando lá, fratura, teve alguma fratura na zona, próximo de onde está o magma lá, esses elementos voláteis vão começar a entrar por essas fraturas, tá? E daí vai entrar uma porção grande por essas fraturas e geralmente formam aquelas fumarolas que a gente já fez alguns exemplos, ou seja, é aqueles locais onde ficam saindo vapores ao lado dos vulcões, né? Onde tem os vulcões e do lado geralmente tem algumas locais onde sai muita fumaça, tá? Ou sai muito enxofre, são chamadas de fumarolas. Então, toda essa parte aí, e esse fluido que pode ser proveniente de uma fonte superficial aí, que pode ser geralmente água marinha, que vai penetrando nas rochas e quando ela vai atingir altas temperaturas elevadas, próximo da câmara magmática, ela vai juntar, lavar, né, esses elementos químicos da rocha de encaixe. E esse fluido aí, quando ele se misturar com água ou com gases vulcânicos, ele vai formar um fluido vulcanogênico, que ele exala na zona submarina. Então, nessas regiões próximas ao centro dessa exalação, então, gente, daqui a pouco eu vou mostrar um desenho para vocês, mas imaginem isso aqui há bilhões de anos atrás, quando o oceano ainda dominava boa parte da Terra, que depois muitos locais, pela Pangeia, mudaram de local, se evaporaram oceanos e tudo mais, e formou-se esses depósitos. Existem depósitos sendo formados ainda hoje? Existem. Tem locais ainda que existem todas essas situações no fundo do mar acontecendo aí para gerar novos depósitos, mas não são depósitos, alguns deles, em algumas situações, não são depósitos que dê para ser explorados ainda, tá? Eles estão em formações. Então, quando a gente fala nessas regiões que estão próximas aí do centro da exalação, eles vão depositar sulfetos ricos em cobre, zinco, chumbo e ferro, entre outros aí tipos de elementos, tá? E quando eles chamam de sulfetos maciços vulcânicos, que é VMS, tá? Enquanto que em zonas mais distantes aí do ponto exalativo, eles vão se formando depósitos sedimentares exalativos, chamados SEDEX, que a formação está associada aí a uma sedimentação de argilometais e também por precipitação de sílica. Então, quando a gente fala argilometais, que ele demora mais para ir decompondo, né? É um tempo maior para decompor. A gente pensa argilo, são partículas mais finas, né? Então eles vão se decompondo mais demoradamente. Deixa eu mostrar para vocês. Então é assim, a gente teria tipo um nível do mar, tá? Então onde tem uma concentração aqui da chaminé com uma alteração grande, tá? Essa aqui
é o que a gente chama VHMS, tá? Onde está saindo próximo aqui dos nossos da nossa chaminé. Então a gente chama de cobre e zinco. E aí ele fala que por alguma fratura, uma parte desse calor, desse magma, ele vai entrar por uma fratura, onde pode entrar a água do mar, né? Então a água do mar vai entrar em contato com essa rocha. Então tem uma alteração hidrotermal aí, que é o que a gente chama aí de SEDEX, tá? Então ele vai que tem chumbo, zinco e cobre também, tá? Então é uma formação aí de argilometais que ele fica bem mais longe dos nossos da nossa chaminé, tá? Certo ou não, pessoal? Então aqui ele fala mostrando aqui que aquele é uma pilha vulcânica de lavas maciças e brechas piroclásticas, né? Que são quando tem expelido aquelas rochas, né? Aquelas brechas, os piroclastos. E tem a pilha vulcânica, né? De lava, ou seja, a lava está como fala? Nossa. Está escorrendo por esses locais e ela vai formando aí essa parte. E aqui ela tem só uma pilha mista de vulcanitos e sedimentos, ou seja, só são sedimentos que vão sair daqui, não vai sair lava, só vai sair aquelas fumarolas que tem os argilometais, tá? Então é uma parte coberta de argilometais mais finas. Bom, isso a gente falou dos magmas, tá? Então são as nossas situações magmáticas e vulcano nossa, já disse. Exalativos, lembrei. Então, ambientes hidrotermais. O que são os nossos ambientes hidrotermais? Esses depósitos hidrotermais, eles compreendem aí uma gama de ocorrências de mineralizações associadas a uma consolidação de um complexo fluido formando por inúmeros elementos químicos aí, tá? E vai depender do tipo de solução hidrotermal, da natureza da rocha de encaixe. Vocês lembram o que é rocha de encaixe, gente? O que é rocha de encaixe? Rocha de encaixe, professor? Falamos a aula passada sobre a rocha de encaixe, lembram? Nossa, me fugiu agora. Ó, lembrando lá, a gente tinha um determinado elemento M, né? O elemento M, que é de mineral, e daí a gente tinha um transporte e a gente precisaria, para formar o nosso depósito, uma rocha de encaixe, né? O que é essa rocha de encaixe aí? É um local que, quando estiver transportando esse mineral, ele vai começar a cair e ele tem um local para ele poder se concentrar, para ficar encaixado mesmo, tá, gente? Que a gente citou lá planícies, ou vales, então é onde ela pode ficar encaixada esse mineral. Então ele não vai ser retirado de lá por outros processos de intemperismo aí, tá? Então essa é a nossa rocha de encaixe lá, tá? Então vai depender, então, da solução hidrotermal, da natureza da rocha de encaixe, que ela pode mudar essa propriedade aí da química, formando outra situação, da profundidade de inclusão do corpo ígneo e da sua dimensão. Inclusão, gente, é quando tem
a gente estava falando de magmático, uma inclusão magmática pode ser no meio aí da rocha que tem uma inclusão grande, e qual vai ser a dimensão dele. Além do tempo de atuação do processo ígneo, no caso de depósitos hidrotermais magmáticos, tá? Então, quando é hidrotermais magmáticos, ele vai depender do processo aí, da atuação do processo ígneo, quanto tempo vai demorar. Existem diversos ou diferentes sistemas, subsistemas hidrotermais. O mais importante em número de ocorrência são os depósitos hidrotermais associados aí aos sistemas subvulcânicos e plutônicos. No grupo dos subvulcânicos, a gente tem os depósitos formados pela inclusão de plútons, ou solidificação antes de atingir a superfície. E os superficiais, que são os corpos ígneos alojados na crosta a uma profundidade menor do que 2 km. Recursos minerais e energéticos de depósitos minerais são formados pela manifestação de um sistema de diques, falhas, que serão preenchidos pela mineração ou domos ígneos. Então, vulcão, entre outras estruturas. Devido à sua formação próxima à superfície, esses depósitos são denominados por alguns autores por depósitos epitermais, tá? Deixa eu mostrar para frente para vocês entenderem aqui pela nossa imagem. A formação que se dá aqui, gente, além dessa... quando a gente fala de hidrotermais, é que vocês estão vendo que tem aqui vários vulcões ou formações de lava aqui no oceano, tá? Por isso são hidrotermais. E eles falam o seguinte, que podem formar-se de duas formas. Eles podem fazer por uma inclusão, né? Ou pode se formar aí nas crostas aqui, a menos de 2 km. Então, como a gente tem um resfriamento grande embaixo do mar, antes dele ser expelido para fora, ele já está começando a se solidificar, tá? Então, até 2 km de profundidade, ele vai solidificar antes. Então, ele pode ter as formações aí de inclusões, né? Que, não sei se dá para dizer, as inclusões são tipo, eu tenho a minha câmara magmática vindo para cima, antes dela sair, ela pode ter alguma fratura aqui, né? Que nem a gente viu, e formar uma inclusão. E aí, nessa situação, vão formar um tipo diferente de mineral, ou eles podem chegar quase próximo na crosta aqui, tá? E como a gente já tem essa parte hídrica já resfriando esse material, eles vão se solidificar próximo aqui à nossa chaminé aqui, tá? Então, esses são os dois tipos aí mais interessantes. Então, pela formação disso aí, esses processos hidrotermais, ele é responsável principalmente pela formação de depósitos de ouro e prata, tá? Eles podem ser ácido sulfatados, eles têm uma alta sulfatação, eles vão se associar com as rochas vulcânicas, e os depósitos epitermais, que são os mais próximos lá, que ele vai ter uma baixa sulfatação, tá? O que ocorre aí em plútons superficiais ou rochas de natureza granítica aí. Então aqui, ó, demonstrando o que acontece. Ele tem uma neutralização, aqui a gente tem as ebulições, aqui para esse lado nós temos uma baixa sulfatação, tá vendo? Ele está longe
causando uma baixa sulfetação. E aqui, porque aqui a gente tem uma fonte hidrotermal e a gente tem água entrando nessa fonte, resfriando essa parte aqui, tá? E do outro lado a gente tem, como tem pouca água entrando, ela vai ter uma alta sulfetação. Então são dois sistemas diferentes que a gente consegue e onde vocês vão ter nessas concentrações aí a formação de ouro e prata e ouro e cobre, tá? E onde tiver uma disseminação aqui, onde tiver uma parte menor aqui, onde tiver a água entrando aqui, a gente vai ter cobre e prata também. Desculpa, cobre e ouro. Aqui, gente, nessa situação termal, nessa situação aqui, a gente tem esses filões formados, mas ele tem uma formação pequena, tá? Então é isso que ele está falando aqui, só para aproveitar o desenho, para a gente enxergar os filões também, que são essas fraturas aqui, que vão formar também as nossas situações aí de minérios. Então eles falam que em termos geométricos, esses filões são pouco ramificados em profundidade, em zonas onde se acumulam os metais base. Em direção da superfície, acima da zona de ebulição lá, dos fluidos, ele vai formar uma zona estéril, com grande quantidade de argilometais, que é onde a gente viu lá, que depois que ele saiu lá, ele vai expelir os argilominerais e eles vão se tornar uma zona estéril. Tem um desenho também, já mostro para vocês. Então, acima dessa parte aí da ebulição da água que infiltrou, vai dar uma intensa descarga de metais aí, constituindo uma região que a gente chama de stockwork, que ela é rica em ouro e prata, e já estão bem próximas da superfície, até mesmo dentro de lençóis freáticos aí, uma disseminação de sílica e, consequentemente, silificação das rochas, tá? Então, esses minerais, eles vão ser os minerais de minério e a parte de depósito aí, epitermais aí, de baixa sulfetação, eles vão ter também os minerais de ganga aí, onde for formar a silicificação das rochas, tem o material de ganga aí lá, nos epidermais aí tem o ouro e a prata se formando aí, tá? Então aqui tem uma demonstração. Então eles falam aqui que essa região ela está em forte ebulição dos fluidos, tá? Então, como está em alta ebulição, ele está entrando aqui para dentro das nossas ramificações aqui, tá? Então, nessa parte aqui, a gente tem uma boa parte de minério, quando a gente vai achar ouro e prata aqui, tá? Agora, nessas partes onde não tem tanta ebulição dos fluidos, o que vai acontecer? Ele vai ser a nossa região que a gente chama de região estéril, tá? Então ela não vai ter nada de minério. Ó, gente, lembrando que a gente está falando de minérios economicamente exploráveis, tá? Ou seja, aqueles que vão ser utilizados, que a gente pode utilizar e que são economicamente vantagens para a gente comercializar aí ou explorar, tá? Aqui tem um exemplo, gente, do que esse stock work aqui, tá? Então, o que acontece? Esses sulfatos aí, os nossos
formação aí da ebulição que tem todos os nossos minerais aí, onde ele forma essa parte da região de teor aqui, ó, ele vai formar o que tá essa rocha aqui, tá vendo? Ela forma esse monte de ramificação aqui, ó, com os minerais que podem ser ouro, prata, e alguns outros tipos de minerais que a gente pode encontrar. Então essa é o que a gente chama de stockwork, tá? Então essa é a formação de textura de um stockwork. A textura desse mineral ele é feito assim. Então a hora que você vê uma rocha assim, você consegue ver que tem minerais que infiltraram aí nessa rocha através desse monte de ramificação e se solidificaram aí, tá? Que são um tipo de textura que a gente chama de stockwork. Dúvidas até agora, pessoal? Tem uma. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Ok. Vamos lá. Aqui ele está falando qual é a geometria e a textura desses minérios e ganga e metais e subtítulos aí de depósito do ouro, tá? Então a gente tem aí as características da forma do depósito que é geométrica, né? Eles são veios predominantemente stockworks, são comuns, disseminação e substituição pouco frequente e baixa sulfetação. Em alta sulfetação, a predominância de minérios disseminados e substituições de stockworks e veios são pouco frequentes, tá? Então, na parte de baixa sulfetação, nós temos grande incidência de stockwork e na alta sulfetação, uma pouca predominância aí de stockworks. A textura, elas são vênulas, preenchimento de cavidades e brechas, e ácido de alta sulfetação, ela vai ter uma substituição da encaixante entre brechas e veios. Então é assim, essa imagem que a gente tem aqui é dessas vênulas, tá? Que aí vocês vão ver que é bem pequenininha. Agora, quando a gente fala de brechas e veios, é uma coisa muito maior. Ela é mais ou menos isso, tá? Só que seria um veio grande. Vamos colocar aqui, ó, o que vocês estão vendo essa parte aqui, ó, seria essas ramificações menores. E as brechas e os veios são esses maiores aqui, esses grandes aqui que estão passando por aqui, tá? Então essas seriam as brechas e os veios. Minerais de minério. O que pode se extrair dessas locais ou desse tipo de depósito. A gente tem pirita, ouro livre, a esfalerita, galena e arsenopirita. Nos de alta sulfetação tem pirita, enargita, calcopirita, tenantita, covelita, ouro livre e tetuletos. O que vocês vão tirar de ganga? Vocês lembram o que é ganga, gente? É um minério que não é aproveitado, que não tem valor comercial. Isso, um minério que ele não tem valor comercial. Entre aspas, né, gente? Entre aspas. Pode ser que eu consiga, dependendo da quantidade de material, também explorar. Por exemplo, aqui a gente tem a ganga aqui. Ele fala que da baixa sulfetação, você vai ter quartzo, calcedônia, calcita, dualarita, ilita e carbonatos.
E na alta sulfitação você vai ter quartzo, barita, caulinita. Então precisa ver se vale a pena explorar ou não. Se não valer, ele simplesmente é gana, porque ele não tem o seu alto poder de se repor aí o valor para se explorar a mina, tá? E metais? Quais metais que a gente vai extrair? Ouro, prata, zinco, chumbo, cobre, estênio, arsênio e outros mais. Mesma coisa na outra, na alta sulfetação. Cobre, ouro, prata, arsênio e alguns outros metais aí. Telúrio e outros mais aí, tá? Então, mais ou menos, os metais são quase os mesmos, com poucas diferenças aí de um do outro. Aqui a gente consegue estanho também, retirar da alta sulfetação. Bom, dentro dessa situação aí, desses hidrotermais, existem também os depósitos hidrotermais metamórficos. O que é metamórfico, gente? O que significa metamorfose? Transformado? Não é isso, né? Não é transformado. Ele tá se transformando novamente. Ele está mudando as características que ele tinha. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho um depósito de um determinado mineral e quando eu junto com algum fluido hidrotermal diferente circulante nessa rocha, eu vou mudar o tipo de mineral que vai ficar no local, tá? Nesse caso aí, esses fluidos são provenientes de reações de desidratação ou desvolatilização de mineral, que ele vai provocar um aumento aí de pressão e uma temperatura a hora que tiver o contexto aí da colisão de placas tectônicas, tá? Esse é um exemplo aí de depósito de ouro tipo orogênico, que é encontrado em todo o globo aí. Existe aí vários outros tipos de depósitos termais e dentro desses subsistemas vulcânicos e plutônicos superficiais, a gente pode citar aí os que estão relacionados aí aos carbonatitos, né? E os complexos alcalinos e também aqueles incluídos no sistema plutônico profundo. Então, todos esses tipos aí, eles vão dar tipos diferentes aí, que é porfirítico, pegmatitos, entre outros. Bom, gente, então é assim. Nós temos aí, nessa parte de hidrotermais, esses tipos de depósitos. Vocês viram que tem vários tipos de depósitos. Então, ele citou aí, agora no fim, alguns outros tipos de sistemas vulcânicos, plutônico superficial, e dentro desses a gente tem os carbonatitos, tem alcalinos, tem plutônico profundo, porfiríticos, pegmáticos e assim por diante, tá? Então a gente tem vários tipos de depósito aí. Ele falou mais sobre essa formação aqui de alta sulfetação e baixa sulfetação, porque nesse sistema aqui é o que vai interessar para a gente aí, como você vai determinar o nosso ouro da nossa mina lá, tá? Então você vai ter que pegar e verificar os sulfetos aí, a formação aí de sulfetos, né? A acidificação lá, para ver na nossa formação de quartzo, da caolina lá e a pirita, para a gente ver o que está sendo formado lá, tá? Bom, tá indo rápido a aula, vocês não estão perguntando? Dúvidas? Nenhuma dúvida até agora, gente? Só ouvindo, só.
Estão entendendo ou só ouvindo? Não, tá entendendo, sim. Tá entendendo como formam os depósitos? É duro formar sem demonstrar. Então ou não? Sim, sim. Bom, o pessoal tá mesmo querendo caber a aula logo, isso sim. Então vamos lá. Ambientes. Oi? O pessoal tá quieto. Ninguém tá querendo falar, ninguém quer perguntar muito para não ter muita polêmica na aula. Então, em relação a depósitos minerais em ambiente sedimentar, ou seja, devido à ação de processos aí relacionados aí à nossa dinâmica exógena, tá? Tem 3 subsistemas. O que é exógena, gente? Vou começar eu a perguntar, já que vocês não falam. O que é exógena? Não lembro não, professor. Alguém lembra? Eu sei que deve ser alguma coisa externa, não deve ser exógena, de fora. Causa externa, alguma coisa assim. Isso. É isso? Porque é o que a gente tá falando. Se a Chutei. gente tem. Hã? Chutou e Chutei. acertou, Cristiano. Eu firmei pela lógica da palavra só. É pela lógica mesmo, porque ó, quando a gente fala que a gente tem formações, que a gente estava falando lá do magma, que ele pode ser endógeno ou exógeno, já falamos lá, ou exalativa. É que o exalativa, o endógeno, é que ele realmente tem uma formação interna. O exógeno, ele é formação externa, tá? Apesar da gente falar dos magmas e vulcanos exalativos, o exalativo que a gente fala, nós estamos ainda com uma formação endógena que ele está exalando para fora e formando os novos minérios. Agora, aqui, a formação, né, o geno aqui, ó, formação, ela já forma fora do local. O G não vem da palavra gênese, né, gente? Então, gênese é quando a gente fala que é formação, né, criação, quando foi criado. Então, ambientes sedimentares, vamos falar um pouquinho deles. Como são os ambientes sedimentares? Então, os depósitos minerais gerados em ambiente sedimentar, eles vão ser devido a processos relacionados a dinâmicas exógenas, que a gente vai destacar 3 delas. Sedimentar continental, cuja gênese não tem influência de água marinha, somente de água doce. Sedimentar marinho, que envolve a água salgada. E sedimentar hidatogênico, que ele corresponde a um depósito gerado pela circulação de água não magmática, que carrega metais das rochas percoladas, depositando em outros lugares, tá? Então são águas que estão circulando em volta ali do magma e eles estão levando materiais de rochas percoladas, ou seja, infiltradas, né? E depositando-se em outros lugares aí. Então vamos lá, ambiente continental. No ambiente continental, o escorrimento é superficial da água
e o vento são os dois principais agentes transportadores de minério responsáveis pela sua concentração. Num contexto aí clássico, né, decrítico. Assim, alguns cordões litorâneos e algumas dunas podem conter aí ilmenita, que tem óxido de ferro, o rulito e a zirconita, que tem zircônio, né? E assim por diante, outros tipos de minerais. Então, são as condições geológicas que vão precipitar ou proporcionar a formação aí desses minerais, tá? Isso, a gente está falando em situação de ambiente continental. O que é um ambiente continental? Terrestre, quer dizer? Ou não? No continente, na Terra, tá? Hum. A gente tem dois ambientes, continental e marinho, não é? É, foi isso que eu entendi também. É isso. Então, continental, quando a gente fala, tipo, vem falar assim, o navio chegou no continente, o avião está passando pelo continente. Por quê? Porque o avião chegou na Terra, tá? Então, são continentes. Ambiente continental, estamos na Terra, eu não estou no mar, não estou na água, não estou no ambiente marinho. Então, dentro desse ambiente continental aí, eles podem formar aí através do vento e de águas, mas essas águas aí são águas pluviais, tá? Ou seja, águas de chuva, que elas vão levar transportar o minério aí até um local que ele consiga fazer um depósito e vai formando grandes concentrações aí por causa desse depósito, tá? Então ele fala que pelo cordão litorâneo aí, ou seja, na orla marítima, né, não pode ocorrer aí formação de dunas aí. Gente, lembrando que eu estou no continente, não é aquela praia que a gente vê lá pertinho do mar lá, tá? Que forma aquela areia da praia. É longe, é um pouco mais longe. Ele forma um cordão ali, próximo de um litoral, e ele forma as dunas aí. Quem foi para o Nordeste lá, ver as dunas lá, andar de buggy, viu que não é tão próximo de mares aí. Ambientes de sedimentação fluvial. Fluvial é o que, gente? Água do... Vou falar. Água de chuva? Não, É ó. fluvial. Água de rio é fluvial. Água de chuva é Isso. fluvial. Água de chuva é pluvial, água de Sim. rio é fluvial e do mar marinho. Então, um ambiente de sedimentação fluvial. Então, ele também pode ser responsável pelo transporte de alguns minérios de ouro, estanho e diamantes. Então, tem alguns lugares, algumas situações que esses minérios aí vão ser transportados por rios aí, onde tem ouro, pode ter estanho e pode até ter diamantes, tá? Tem um filme que chama... Nossa, esqueci o nome do filme agora, mas é uma mina de exploração de diamantes e o pessoal num um córrego, né? Minerando, procurando diamantes, tá? Então pode ter incidências de locais onde formem acúmulos de diamantes pela densidade dele, o local que tem mais facilidade e tudo mais. Outro mineral que tem também tem o ouro, tá? Em alguns contextos aí áridos, ou seja, secos, a precipitação de minerais evaporíticos aí que contêm o lítio. É o principal exemplo de depósito mineral sedimentar de natureza química, tá? Então,
tem alguns... o evaporítico é quando melhor ainda, o que é evaporítico, gente? Vamos ver se vocês lembram das aulas. São minerais evaporíticos. Não, sou eu que respondo. Vou responder essa não. Cadê o resto do pessoal? E aí? O que são minerais evaporíticos? Nós falamos de mineral evaporítico lá no bimestre passado. Esqueceram já? E aí, pessoal? Tá todo mundo jantando, acho, Michel. Quem me dera tá jantando, hein, professor? Ah lá, então. Pelo menos a Jennifer falou, ó. Você lembra o que é evaporíticos, Jennifer? A Jennifer saiu, professor, não tá aqui não. Quem que tá falando? É brincadeira, sou eu sim. Bom. Ah, que susto, Jennifer. Ué, tá escrito Jennifer, tá aparecendo pra mim que tá falando. Falei, complicou. Misturou aqui meu computador. Não lembra, Jennifer? Quem mais tá aí? Jason, lembra? Não lembro, professor. Bruna? Evandro? Bom, vamos lá. Então, o que é um mineral evaporítico? É simples, gente. Ele fala, se ele é evaporítico, ele é formado por É por evaporação dos vulcões, não são? São formados... Não, é do líquido onde ele está. Então, vamos supor. Líquido. Vamos supor, que nem a gente falou aí, que tem vários minérios aí que são encontrados hoje. Quem conhece o Chile? Ou já ouviu falar do salar lá do Chile, onde tem exploração de sal? Sim, sim. O sal é halita, certo? Sim. Então, ele é um evaporítico. Um evaporito. O que aconteceu lá? Lá, há milhões de anos atrás, devia ser um mar muito salgado. A água evaporou inteira e sobrou o quê? A halita. Ou seja, Tá, o entendi sal. agora. É a mesma coisa com o lítio. Então, só que ele é formado em águas fluviais. Então, ele vai formando, decompondo materiais, e tem reações químicas. E quando evapora essa água, ela forma o lítio, tá? E formam depósitos sedimentares aí. Por isso que ele fala que são depósitos sedimentares de natureza química, porque ele teve uma reação química na evaporação da água, se tornando um novo mineral. Certo? Lembraram agora o que é evaporito? Sim, sim. Craques no evaporito? Agora sim. Agora não esqueço mais. É só lembrar, evaporito, evaporação. Em ambientes marinhos, aí a gente tem vários exemplos de mineralizadores aí, tá? Um dos mais visados são nódulos polimetálicos. Eu vou falar o que são esses nódulos polimetálicos, que eles encontram depósitos no fundo do oceano, tá? Entre esses nódulos aí, contém uma quantidade significativa de ferro, manganês, níquel, cobre e cobalto. Gente, esses nódulos, essa exploração desses nódulos de processos mineralizadores, ela é um pouco recente, tá? Deixa eu mostrar para vocês os nódulos.
são essas monte de pedrinhas aí, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ainda tem poucas, mas aqui dá para ver várias delas se formando. Então, o que acontece? Eles estão minerando esses nódulos no fundo dos oceanos e explorando, porque eles são ricos, principalmente ricos em ferro, tá, gente? A maior concentração deles aqui é ferro. Então, as indústrias de ferro estão minerando. Porém, o que acontece? Que ela é recente, vocês estão vendo aí que tem uma mãozinha aí mecânica, né? Provavelmente de algum equipamento submarino para fazer testes para ver o grau também, hein, gente? Tudo que vocês falam. Não adianta eu ir lá, ver no fundo do mar um monte de nódulo, falar, beleza, vou montar começar a explorar, montar uma draga, tudo, e vou começar a explorar lá. Primeiro a gente precisa saber o teor que vai ter de concentração do metal a ser explorado, tá? E daí você monta. Ele não é muito explorado porque o custo de exploração desse tipo de minério é bem caro, tá? É um custo bem alto para se explorar. Então é um processo não muito divulgado aí. Mas são essas montes de pedra aí que são nada mais do que nódulos que foram expelidos por vulcões submarinos quando na formação aí da nossa crosta aí, né? Então pode ter alguma formação próxima aqui, algum vulcão próximo que ele está expelindo. Como expele nas lavas, num vulcão normal, no mar também eles são expelidos do mesmo jeito. Ambiente sedimentar e datogênico, tá? Aquele que ele vai... Esse aqui eu não achei nenhuma imagem dele, gente, mas eu acho que tem umas informações aqui de... Não é. Mas eu não achei nenhuma imagem dos datogênicos. Ele envolve aí circulação de fluidos aquoso dentro de sedimentos ou rochas sedimentares. Eles vão se enriquecendo, formando metais aí que estavam nessas rochas. Deixa eu ver se eu consigo falar diferente. Existe uma percolação dessa água no meio dessas rochas sedimentares. Então, elas estão infiltrando nas rochas sedimentares. Essa percolação aí vai enriquecendo os metais que estavam nessas rochas, tá? Porque eu estou trazendo novos produtos ou novos minerais dentro desse fluido e depois, uma posterior deposição aí num próximo local, nós mudamos aí a classificação e aí a gente pode ter depósito aí de chumbo, bário no meio de arenitos aí, tá? Lembrando lá da nossa camada de arenito, que tem uma percolação grande, porosidade alta. Então, no meio desses arenitos pode ter chumbo e bário, por causa dessa percolação aí que foi saindo das rochas e descendo e infiltrando para baixo. Vocês lembram quando a gente falou de solos lá, que a gente tem a nossa parte de arenito lá, que tem uma porosidade grande e tal. Depois embaixo vem o argilito, que o argilito é mais impermeável. Então o que acontece? Eu tenho uma rocha sedimentar aqui. E conforme os fluidos vão passando por essa rocha, eles vão enriquecendo esse líquido, esse fluido, tá? E vão levando para baixo e até chegar num lugar onde a porosidade seria... O arenito vai servir como um filtro, né? Para esse líquido. E esses
minerais vão se agrupando nesse local, se depositando, e geralmente são chumbo e bário que a gente encontra aí. Dúvidas, pessoal? Deu para entender essa parte do hidatogênio? Deu sim. Tá. É como se o arenito fosse um filtro realmente dos fluidos, e ele vai filtrar. Já está no supergênico. Caramba. Ó, aqui a gente vai mostrar alguns depósitos que eles falam de minerais em ambientes sedimentares aí, que já foram tratados ou não tratados aqui, tá? Então aqui a gente falou aqui do salar, que é um dos tipos lá que a gente falou dos evaporitos, né? Cordões litorâneos com dunas, que a gente tem lá para exploração, que a gente falou também falamos dos aluviões. Os aluviões são aqueles dos rios, tá, gente? Das fluviais. Então, que a gente tem ouro. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, aparentemente, é algo marinho. Então, a gente vai ter ferro. Aqui no canto, a gente vai ter a barita. Evaporitos aqui também, porque aqui provavelmente é uma lagoa. Aqui nós temos também evaporação com evaporitos e assim por diante. Bom, aqui a gente consegue ver vários, eu falei oceânico, mas é mesmo, tem a dorsal mesoceânica, que é essa parte que aumenta aqui e forma todo esse acúmulo de material aqui de ferro e manganês. Então aqui a gente consegue verificar aí todos os tipos aí de depósitos minerais que a gente tem, ó. Aqui a gente vai falar, acho que na aula que vem, que é carvão, mineral e turfa também, mas aí eu preciso ter florestas, tá? Ou locais pantanosos. Bom, tem todos os tipos que vocês pensarem de depósitos tem aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada com mais carinho para ver como eles são formados aqui. Bom, agora nós vamos para o nosso ambiente supergênico, que acho que é o último ambiente que a gente vai falar de hoje. Cadê o ambiente supergênico? Ambiente supergênico. Ambiente supergênico, ou seja, ele compreende uma série de depósitos minerais que eles vão se originar pelas alterações físicas e químicas que vão sofrer as rochas ao serem expostas às condições específicas de intemperismo. Nesse sentido, a ação de intemperismo pode conduzir os elementos químicos presentes nas rochas para outros sítios, mobilizando-os e concentrando-os em lugares específicos. Esses depósitos podem ser os lateríticos de ferro, manganês e níquel, e Golsan de alumínio, sulfetos, são alguns exemplos de depósitos supergênicos. De uma maneira geral, esses depósitos possuem um perfil típico, tá? Então vamos lá. Você tem aí, lembrando, gente, que, ó, então, do mesmo jeito que a gente falou do nosso hidatogênico, aqui também é um supergênico, também é tipo de um depósito hidatogênico, tá? Por quê? Ele vai passando de solo por solo e vai formando novas situações aí, um novo intemperismo e formando novos minerais. Então ele fala que tem o solo orgânico, que tem um pH neutro, um ácido neutro a ácido e um EH neutro também é oxidante, tá? Não há vestígios de rocha original
e na duricrosta aí concentram-se minerais residuais não lixiviados. Argilominerais e minerais resistados ou resistentes ao intemperismo, nesse origem tem água com pH neutro, alcalino e H neutro e redutor. Tem os saprolitos, que é a zona da rocha inalterada, aqui embaixo. Zona da rocha inalterada, mas com presença de estruturas originais de rocha-mãe. Então, são esses saprolitos aqui embaixo, tá? E a rocha inalterada, a presença de matacães, blocos rochosos da rocha original. Então, essa aqui é a rocha que ela ainda está original, mas ela já está se intemperizando e soltando. Então, toda essa parte aqui vai formar, todo esse intemperismo aí vai formar novos tipos de minerais aí, tá? Então, o que acontece? Essa parte aí, ela já vem com a água que a gente chama de água meteórica, tá? Ela vai da superfície para o aquífero. O que é uma água meteórica, gente? Caiu do meteoro? Sei lá. Falamos disso na parte de hidrologia. O que vocês lembram de meteórica? Rápida? Não, tem um Não, conceito rápida melhor não. sobre isso. Meteorologia? Uma água é corrente muito forte. Chuva? Quem falou chuva? Eu pensei em meteorologia. Isso, mas eu complicou porque não está aparecendo para mim quem está falando. É o Evandro? Evandro, é isso. Tá, Eu tava com o microfone travado até agora. entendi, Consegui destravar agora. entendi. O meteórica vem de meteorologia. E, na realidade, não só chuvas, tá, gente? Chuva, neve, degelo, tudo que é em condições meteorológicas, granizo, toda essa parte meteorológica é o que a gente chama de águas meteóricas, tá? Então ele fala que essas águas meteóricas aí, ou seja, elas saem, avançam da superfície até o aquífero, então está descendo lá para o nosso aquífero, né? Lembra que a gente falou de aquífero confinado, aquífero livre e tal? Então ela está descendo, então ela está filtrando todo esse solo. Então, ó, eu estou com a chuva aqui, então essa água vai descendo todo nesse solo aqui, tá? E ela vai carregar elementos solúveis, deixando para trás aí os insolúveis residuais. E que eles vão se acumulando aí na zona manchada e na duricrosta, na parte lá de cima. E eles vão formar a constituição de uma rocha original. Então eles vão parar lá na parte original. Ela pode ser essas rochas ferruginosas e aluminosas, de origem feldespática. Então eles vão gerar aí a bauxita e a ferro-niquelífera, que a rocha original possui natureza ultrabásica, aí, dando origem às garneritas oxidadas. Então, esses saprolitos aí, apesar de menos importante economicamente, pode conter quantidade de níquel, cobalto e argilominerais. Então, o que acontece? Geralmente eles vão acontecer aí em um clima tropical quente e úmido, porque nós temos uma quantidade de secas e chuvas bem definidas, tá? E separadas, então dá tempo de formar. Então o que acontece? Chove, essa água vai percolando, 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 até parar aqui na nossa rocha, tá? Então, a hora que ela parar aqui na nossa rocha, ela vai começar a formar cúmulos de minerais, ok? E como a parte, ela lixiviou a parte menos densa aqui, foi as mais voláteis, né? O que sobrou aqui, talvez no saprolite sobre ainda alguma
tipo de mineral aqui perdido no meio aqui, ó, mais próximo aos matacões, né? Mas pode ter minerais aí retidos, argilos minerais, né? Como níquel e cobalto que ele falou. Em condições específicas, quando o perfil laterítico se desenvolve interceptando depósitos minerais, como sulfetos e ouro, pode haver formação de outros tipos de depósitos supergênicos. Nessa situação, sob a ação da água, que promove a hidrólise dos sulfetos, há a geração de óxidos e hidróxidos de ferro, como a goetita e a hematita, e sulfatos solúveis de cátions com sulfetos, como cobre, níquel e zinco, que podem migrar até a zona saprolítica, tá? A duricrosta nesse contexto possui aí características específicas, sendo rica em platina e paládio. Então, aqui ele fala o seguinte: quando você tem um tipo de solo que ele vai ter uma zona de oxidação aí, e ele vai passar por algum tipo de minério diferente, como ouro, que ele falou, que a gente tem aí minerais de sulfetos, sulfatados e ouro aí. Então, a hora que ele chegar lá embaixo, a água, ele vai mudar o tipo de minério a ser encontrado, tá? Então, a partir dessa parte aqui, tá vendo? Minérios sulfetados primários, veio do filão, porque ele está passando por esse veio e ele vai formar um novo tipo de minério aqui. Bom, dúvidas, pessoal? Não. Tranquilo para entender até Não, agora? professor, tranquilo, tranquilo. Então, por último aí, a evolução do ambiente supergênico aí, ele vai depender da estabilidade tectônica da região, tá? Porque esses processos superficiais que causam essa lixiviação aí de compostos e trocas químicas aí, vão depender dos elementos residuais aí que vão ocorrer durante o longo período geológico. Então, quando sofrer deformação tectônica, pode alterar aí a configuração topográfica do terreno e, consequentemente, muda-se a hidrologia e o processo de laterização é interrompido e os horizontes lateríticos são destruídos. O que eles falam de horizontes lateríticos são esses horizontes que a gente tem aqui, tá? Então, se houver alguma falha, alguma coisa diferente, ele vai mudar a situação. E daí ele vai mudar toda essa camada aí. Bom, gente, é o seguinte. Daí ele fala o seguinte: agora você já consegue descrever o melhor modelo e consegue responder as perguntas. Qual a provável natureza geológica, magmática, hidrotermal ou sedimentar do depósito de ouro e quais são os subtipos baseados na sua afinidade geoquímica? Qual região do depósito concentra o maior teor de ouro e se existe uma característica que indique a ausência de minério ou uma zona estéril. Bom, vou deixar vocês pensando por um tempo, a gente vai dar um intervalo de... a gente vai dar mais de 5 minutos, vai dar 8 minutos. A gente volta às 8h30 e daí a gente já faz essa parte aí do situação problema, ok? Ok, posso pedir um favor? Pode. Coloca naquela tela que tem aquele desenho do monte de superfícies com as... Aquela ajuda muito. Coloco. Só para a gente poder identificar. Aproveita a questão e a gente identifica... Sabe qual que eu tô Aqui? falando, né? Essa, isso mesmo. Ok. Deixa nessa tela, por favor. Tá joia. Deixa sim. Obrigado. Certo? Então, só vou Intervalo. desligar a câmera e o microfone e volto às 8h30. Se eu conseguir desligar a câmera e o microfone, porque meu mouse sumiu.
Já sei o que aconteceu aqui.
voltamos pro pessoal. E aí, chegaram em alguma conclusão? Já voltou? Opa, voltei agora. Já não, 8h30, não é isso? 8h30, no horário. Sim, sim. Sim. Voltou, Então, Michel? agora você tava, né? Gelson, Jason, Michel, Jean. Tô aqui, professor, tô aqui. O Jean esqueceu o microfone dele no rancho. A gente precisa fazer um churrasco lá no rancho para piscar o microfone dele. Jennifer, Tô aqui. e aí, chegaram a alguma conclusão? Vamos lá, nossa pergunta. Opa. Então, a primeira... Qual a natureza geológica, né? Se ela é magmática, hidrotermal ou sedimentar. E do depósito de ouro, quais são os subtipos baseados aí na afinidade geoquímica? Qual região de depósito concentra maior teor do ouro? E se existe uma característica que indique a ausência do minério? Bom, para responder isso, gente, nós temos que voltar tudo na nossa aula e ver lá qual era a formação que ele falou. Ele falou que tinha ouro e tinha um pouco de carvão, não é isso? A gente consegue já fazer uma ideia aí? Vocês conseguem? Chutam? Magmática. Magmática, hidrotermal ou sedimentar? Quem chuta aí? Magmática. O Evandro falou magmática. Quem mais? Magmática, né? Tá. Vamos lá então. Então, ele falou que o ouro se encontrou ali, que ele está alojado em veios de quartzo, que tem presença em um corpo granítico que incluiu numa rocha carbonosa, no carvão. Bom, se é uma inclusão, ele está próximo da crosta, eles são bem acima. Porém, se é ouro, a gente precisa ser hidrotermais. Eu vou voltar só um lugar aqui para vocês verem. Ele vai ser essa situação aqui, tá vendo, ó? Que é... O ouro, geralmente, ele é tirado da água, né? Geralmente ele forma nessa parte onde tem minerado na água. ebulição de fluidos, tá vendo? Sim. Se ele tem ebulição de fluidos, ele é um hidrotermal. O subgrupo vai ser o subvulcânico lá. Vamos lá para voltar. Então, ele vai ser hidrotermal e o subgrupo que ele vai estar associado aí aos subvulcânicos e plutônicos, tá? Que tem esses depósitos formados por intrusão de plútons. Lembra que eles falaram de plútons superficiais, tem essa intrusão? Então, é a característica inicial. Então, eles são hidrotermais, subvulcânicos e plutônicos, tá? E nessa condição aí são formados pela manifestação do sistema de diques e falhas. Ele falou realmente que tinha veios, então são formados por diques e falhas. Peraí. Voltou? Aqui não tá cortando, professor, que tá normal. Ah, é? Bom, eu dei uma acertada no meu microfone aqui. Então, nessa condição, depois eles vão ser formados aí por sistema de diques e falhas. Por isso, a natureza provável do depósito é hidrotermal, tá? Então, a gente ocorre aí que a subclasse, os subtipos, de acordo com a afinidade geoquímica de alta sulfetação, né? De ácidos sulfetados e de baixa sulfetação, os dois, tá?
Então, o primeiro se encontra associado às rochas vulcânicas, enquanto o segundo está relacionado aí aos plútons de superfície. Então, essa é a nossa primeira situação aí. Então, se ele estava nos veios de quartzo, ele é hidrotermal por causa dessas situações, porque formaram diques e tem alta sulfetação, baixa sulfetação. A gente tem os dois ouros dos dois lados aí. Aí ele fala qual região de depósito concentra o maior teor de ouro. Antes da gente ver. Onde ele vai se formar a maior concentração de ouro, gente? Onde tem a forte evolução dos fluidos, né? Então, essa região aqui de alto teor aqui é no stockwork, é isso? Ó, tá vendo? Veios com quartzo mais ultraleilita, é onde a gente conseguiu achar a nossa primeira parte. Então, o alto teor aí nós vamos achar nesses minérios de stockwork, não é isso? Então, vamos ver se é isso mesmo. Então, ele fala que existiam zonas específicas dentro do modelo do depósito mineral do tipo baixa sulfetação. Nesse sentido, a zona de maior interesse está concentrada nos chamados stockworks, na região formada por uma alta concentração de veios e filões, onde o ouro está situado, ocorrendo em alguns casos conjuntamente com outros metais, como prata, zinco e outros mais. E chumbo, né? Existe uma característica que indique a ausência do minério? Vamos voltar para o desenho lá. Eu não estou vendo sua tela, cara. Vocês não estão vendo minha tela? Nenhum de vocês está? Tá normal, professor. O senhor tá passando todas as coisas, tá normal. Eu tô vendo. Então o meu travou tudo aqui. Eita. O meu travou, então. Então foi você que travou. Mas eu estou voltando num desenho que é aquele que tinha a rocha mostrando o stockwork, onde a gente falou que tinha a região infértil lá, tá, Ivan? Então, aqui a gente fala que tem uma região estéreo. Onde que é a região estéreo? Geralmente, gente, a região estéreo, onde ela tem uma profundidade muito grande, onde tem pouca ebulição de fluido, né? Então, vamos lá para responder essa pergunta também. Opa! Vocês estão vendo minha tela ainda? Agora eu tô vendo o professor. Hã? Tô vendo o professor. Tô vendo só você agora. Peraí que agora realmente eu fui até o fim do slide. Deixa eu compartilhar de novo. Agora vocês devem estar enxergando ela. Sim, sim. Tá. Então, ele fala o seguinte, que existem distintas zonas dentro do depósito mineral e a mais prolífera é a do Stockworks, tá? Onde está lá em cima, a parte do Stockwork, é onde vai ter a maior concentração aí de ouro, nesses veios e vênulas aí que tem o minério de interesse. No entanto, conforme a gente vai afundando e aprofundando cada vez mais nesse depósito material, esses veios vão diminuir as dimensões e as distribuições, formando aí uma zona de pouca ramificação dos filões, e além disso também indica a existência de uma zona estéril. Então o que acontece? Conforme vai diminuindo essas ramificações, a gente viu que vai diminuindo essa evaporação e vai diminuindo aí essa quantidade de ouro virando uma zona estéril. Assim, os filões aí que são pouco ramificados, com presença de quartzo, vai simbolizar que o corpo do minério já não apresenta mais ouro e prata em teores significativos e são, portanto, estéreos, tá? Então, ele vai formar esse invólucro com quartzo aí, ilita, caulita e sulfetos, e ele vai mostrar aí que não tem mais ouro daí para baixo. Pessoal, dúvidas? Abrimos nossas dúvidas. Não, tem uma perguntinha meio idiota, vai. Pergunta. Nenhuma pergunta é idiota.
O homem já desenvolveu algum instrumento, algum aparelho que detecta ouro? Como um detector de metais, por exemplo, só que específico para ouro. Não, são detector de metais. Só como detector de metais. Você consegue eliminar algumas situações, tipo, quando você chega num local desse e fala o seguinte, olha, esse local é um local onde provavelmente existe ouro, tá? Daí você pode passar um detector de metais, mas o detector de metais, ele pega uma coisa muito superficial. E ele é um pouco, vamos dizer assim, enganativo, né? Ah, eu vi como que chama? Uma reportagem, mas não era um tipo de um. Esqueci a palavra. Mas era tipo de uma reportagem sobre essa parte que eles estavam explorando ouro em um córrego. E eles detectaram com o detector de metal uma rocha que estava apitando que nem louco. Daí os caras pegaram a rocha e falaram: Meu, deve ter uma pepita enorme de ouro aí, pelo menos de umas 900 a 1000 gramas, alguma coisa assim. Daí eles foram quebrar, arrebentaram a rocha inteira, daí eles conseguiram achar o pedaço do minério de ouro que não dava nem 2 gramas de ouro. Então, tipo assim, com detector de metais a gente consegue saber se é metal ou não, mas não existe nada que se faça. O que eles fazem é um mapa de locais possíveis de exploração, tá? E aí você pode fazer várias inspeções no solo, determinando onde pode estar, mesmo com detectores de metais ou alguma outro tipo de inspeção de solo, né? Que você pode fazer, mapeando o que tem. E daí você pode detectar se tem veios, o que tem, e poder achar essa parte aí de ouro. Mas não tem detector específico para ouro, não. Beleza. É na raça mesmo. Eles usam Muito aquele bom. lá que a gente falou de teor de minério lá, de teor de concentração, Evandro. Eles vão lá e começam, tipo, eles falam, ó, pela situação geológica aqui da região, nós vamos encontrar ouro aproximadamente sei lá, 700 metros de profundidade. Então, eles vão retirar todo o solo que tiver em cima, até chegar aproximadamente essa profundidade, e vão tirar uma parte desse solo e processar ele. E ver a quantidade de ouro que vai ter por metro, quantidade por metro quadrado lá, e qual é o teor de concentração dele em relação à concentração aí do planeta, que a gente falou lá das concentrações que existem. Faz o cálculo, se ele der acima de 4.000 lá, que é do ouro, fala, ok, vamos explorar, porque tem bastante ouro para ser explorado. A tendência daí para baixo ter mais ouro, porque aumenta a concentração, como nós vimos aí, nessa situação dessa mina, tá? E se chegar muito abaixo disso, a gente vai ver que não vai mais ter ouro, e vai parar por ali e acabou, tá? Entendi. É meio que empírico, né? Que já aconteceu em outros territórios, em outras regiões, eles veem como que estava aquela concentração e conseguem ter uma probabilidade de achar ouro naquele tal Sim, local ou não. é isso. Que nem tem uns locais, tem um programa, não lembro o nome, que eu comentei até na aula passada acho que é no acho que é no Discovery, que os caras garimpam ouro, que nem lá eles fazem Febre do ouro. febre do ouro. Eles fazem córregos. Só que esses córregos, eles já foram sedimentados há muito tempo atrás, tá? Então já teve um monte de sedimentação. Por que eles exploram esses córregos nesse ouro da Livião aí que eles falam que tem? Porque na região existiam minas de ouro que elas já
tiveram toda a parte de intemperismo dela. Então, o que aconteceu? Para onde foi isso? Foram para esses córregos que sofreram intemperismo e não existe mais, já estão sedimentados. E daí os caras vão lá, escavam até achar onde está esse córrego para tentar achar esse ouro. Tá? Então, é o que você falou, vem do histórico do terreno, de você achar, mas é meio empírico. Se fosse fácil, todo mundo tava rico, né? Beleza. Se fosse fácil, todo mundo tinha ouro. Tanto que é assim, eu falei também do ouro, da exploração de ouro, de formação. Hoje, a exploração de ouro hoje demoraria quase séculos, porque nós não exploramos nem um terço do que tem, imagina se existir de ouro no mundo. Então, se a gente soubesse, então os ouros já não ia ter tanto, né? Já ia estar acabando. Mas tem bastante aí, é meio empírico mesmo. Às vezes tenha no fundo da minha casa, no quintal de casa, pensou? Nossa, sacar, acha ouro. Seria Aí fantástico. não vai ser meu, né? É do governo, né? Só não vai achar pirita, acho que é pirita, que é o ouro dos tolos. Não, se tiver no seu território e você entrar com uma licença de exploração, ele é seu. Será? Não é do Estado, não? Não, você paga royalty, sei lá, Mas dizem que tudo que está no subsolo pertence ao governo? Então, eu já escutei isso aí também. Está no subsolo, pertence ao governo, mas você tem direito de exploração. Sim. Certo? Lembra que vocês têm que ir lá pedir para o Minas e Energia, vocês vão lá e falam, achei o território de exploração, eu quero explorar a jazida de ouro que tem nesse território. Eles vão dar uma licença para vocês explorarem, e daí, mas o ouro que está lá não é o governo que vai lá, retira e pega para eles. Vocês vão ter que pedir uma licença. O que vocês não podem é explorar. Por isso que a gente fala, e eles falam muito na Amazônia, de garimpos ilegais. O que é garimpo ilegal? O cara vai lá, faz o garimpo, pega o ouro e vende no comércio paralelo, certo? O que é o garimpo legalizado? Você vai lá, fala, eu quero garimpar essa área, você vai obter uma licença para isso, aí você tem que pagar imposto, pagar... eu não sei como funciona muito, mas eu sei que você paga imposto, tem que pagar uma porcentagem da retirada que você tem um monte de sequência aí para vocês retirarem. Por isso que o governo fala que tudo que tem de metais ou tudo que tem embaixo do subsolo é dele, você não pode explorar. Só por autorização dele, tá? Porque daí ele vai verificar se é uma região que você pode ser explorada, se não pode, por que não pode. Tem várias situações aí. Por exemplo, na Amazônia, tem regiões que pertencem aos índios e elas são protegidas, então são inexploráveis. Não pode se retirar ouro de lá. Então, por isso que a gente chama de garimpo ilegal. O governo não fornece licença para eles. Os caras vão lá, montam o garimpo e exploram de qualquer jeito. Fora os danos que vai causar para a natureza, por contaminação de mercúrio, desmatamento e milhões de outras coisas aí que vai acontecer, né? Então, é por isso que o governo não deixa você simplesmente achar e explorar. Se você achar, você tem que comunicar ele, pedir uma licença, aí sim você pode explorar. Entendido. E não é só ouro não, tá? Por exemplo, qualquer coisa. Eu quero explorar basalto, que é as pedrinhas aí eu preciso, ele também é considerado uma mina, é considerado uma jazida, e você precisa entrar com uma licença junto ao Ministério de Minas e Energias, pedindo essa licença para poder explorar as britas. Eu vi esse tempo atrás, não sei em que estado que era, os caras estavam fazendo viveiro de peixe, sabe, fazer pesca e pague. Uhum. E começaram a arrancar, a fazer os buracos. Aí descobriram argila. Aí eles começaram a tirar muita argila e estavam vendendo essa argila. Aí o Polícia Federal foi lá e prendeu todo mundo. Eles não podiam vender a argila que estava arrancando da terra. Não pode, exploração ilegal de minério.
A argila, dependendo para que você for fazer, você tem milhões de funções aí. Ela é um produto industrial e ela tem valor econômico agregado. Então não pode, não tem nem como. Mesmo areia grossa, areia fina, exploração em rios, tudo mais, não pode, é proibido. Toda essa parte é proibida. Tudo que for, não é que pertence ao governo, é proibido você explorar. Você tem que pedir uma licença para o governo e ele vai autorizar você a explorar a área. Mas aí, para ter licença ambiental, ter licença, isso, tem um monte de coisa que tem que envolver isso aí. É tanta burocracia que 99% está na ilegalidade. Tem uma boa parte na ilegalidade, viu? É uma coisa gigante. Que nem, por exemplo, uma das coisas que o governo não tinha controle, e quase não tinha controle, foi Serra Pelada, tá? Então, tipo assim, era uma jazida enorme de ouro, mas existia uma solicitação de exploração, mas como não foi uma empresa que pediu a exploração, um monte de gente começou a ir para lá explorar por conta, sozinho, né? Que virou um monte de garimpeiro lá. Aí tinha um monte deles que tinha licença para explorar e milhões deles que não tinha nenhuma licença. Era uma bagunça, não tinha como fiscalizá-la. Até tinha como fiscalizar, não tinha fiscal. Aí se tornou um comércio ilegal de ouro aí, tendo um monte de gente transportado bilhões e bilhões de ouros aí para fora de Serra Pelada lá. Mas tudo empírico, Evandro. Mesmo tudo que você pensar de mineral é pegar mapa geológico, verificar como foi formado, como era naquela época, quais os tipos de rochas que foram formadas, se ela é uma rocha ígnea, se ela é metamórfica, se ela é sedimentar, quais os tipos de formações de solo, e, tem que fazer todo esse mapa geológico e começar a tentar se achar. Mesmo petróleo também é a mesma situação. Vocês vão ver que a próxima aula nós vamos falar sobre carvão. Acho que nós vamos falar sobre carvão e petróleo. Vocês vão ver que é a mesma situação aí de exploração que a gente tem que achar no meio aí. Legal, cara. Eu vou. Acho que a aula tá acabando, né? Aham. Ou acabou, não sei. Eu vou ter que sair, mas muito boa aula. Parabéns, gostei. Obrigado. Na realidade, o que a gente tinha para falar hoje era isso, pessoal. A aula de hoje eu falei para vocês ia ser mais curta. Agora começa a ficar mais curto, porque fica uma coisa um pouco mais óbvia de se falar, né? Que é tipo a aula que vem a gente vai falar de petróleo, carvão. Então, como forma o petróleo, como forma o carvão, é uma coisa um pouco mais material, uma coisa mais fácil de se enxergar, né? De se entender. Então, como gera, acho que talvez um pouco menos dúvidas, a aula rende um pouco mais. Então, por isso que ela fica um pouco mais curta. Mas, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Mas o que a gente tinha para passar de material era só isso. Beleza, então, professor. Boa noite, obrigado. Tá bom. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, me manda aqui no WhatsApp, eu respondo para vocês. Fiquem à vontade. Ok? Falou, Sérgio. Boa noite. Então, boa noite a todos vocês. Boa noite. Até a próxima aula aí. Até mais. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite.